segunda convidada da noite. Como eu tive um pequeno imprevisto, eu tô meio que sem o tempo, tá? Mas vamos tentar manter os seus 30 minutos. Se faltar, a gente já inicia uma nova, só para concluir, porque agora eu me perdi, tá bom? Ok. Eu estava colocando aqui o fone, mas eu vi que não adianta, porque eu estava te ouvindo normal aqui. Era o meu aplicativo que estava desabilitado. Bom, gente. E aí, o fone aqui não querendo fazer barulho, mas assim, acabei que não está funcionando. Então, vamos sem fone mesmo. Tudo bom? Tudo bem, eu tô te ouvindo super bem, tudo ótimo. Gente, para mim é uma honra ter a Kelma aqui com a gente. Eu já a conhecia antes de eu entrar no processo de adoção, porque na verdade eu tenho um outro parênteses na minha vida que é um pouco o estudo do tarô. E a Kelma é uma mestra. Depois vocês vão conhecer um pouco mais, ela vai poder falar da página dela, dos cursos que ela dá. Ela é uma pessoa especialíssima e além de ser especialíssima, adotou a Isabel. Então agora a gente vai para a segunda parte da live, que é sobre a realidade. Meu Deus, a gente estava até agora há pouco falando das expectativas. Agora, Kelma, você tem que nos dizer como foi para você? Onde é que você estava quando o fórum te ligou? Foi para você, foi para o seu marido? Como é que foi isso? Então, ligaram aqui em casa, né? Bom, antes de tudo, oi, gente, boa noite. Super obrigada de estar participando, estou adorando. Fiquei muito feliz de ter sido chamada. E, bom, então, quando eu ouvi a Fê, né, que estava falando? Sim, a Fernanda. A Fernanda, eu ouvi a Fernanda falando, assim, achei excelente o que ela falou aí no final, porque eu vou nessa tocada, é a tocada da não romantização, porque quando o telefone tocou, a gente estava esperando há 4 anos. Então, foi um babado muito louco, tá? Porque a gente foi habilitado muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. Então, eu já tinha... Muito rápido. Desculpa, qual que é a tua comarca? Eu fui aqui em Santo Amaro, João, aqui no Fórum de Santo Amaro. E aí, assim, a gente demorou um pouco para resolver que ia adotar, porque a gente teve um filho, eu tenho um filho biológico, mais velho, e aí, quando vamos ter outro filho, eu falei, não, quero adotar. Aí meu marido não entendeu nada, falou, mas de onde saiu isso? Eu falei, sempre quis, vamos lá. E na primeira vez que a gente foi ao fórum, a gente já teve um choque de realidade, porque a gente foi naquela coisa de, vai ser um bebezinho, que nem chegou o Pedrinho e tralalá. E aí a assistente social e a psicóloga deram um banho de realidade na gente. Mandaram a gente voltar para casa e pensar. Aí a gente voltou para casa e pensou, tipo, castigo, sabe? Que assim, vai para casa pensar. Aí a gente voltou, pensou. A gente adequou as nossas expectativas à realidade, então voltamos ao fórum e adotar. Daí, até receber a habilitação, talvez porque a gente conseguiu ter essa prosa inicial com o pessoal do fórum, né, que falou, vai pensar, porque a realidade não é essa coisa linda que vocês estão imaginando, a gente não sabe a idade, a gente não sabe as condições, enfim. Como a gente já foi consciente, a habilitação rolou em 6 meses. Muito rápido. Mas aí a gente ficou mais quase... Em que ano foi isso? Só para contextualizar também, porque as coisas foram mudando, né? Atualmente, os cursos não são tão rápidos assim. Então, mudou mesmo. A gente teve, assim, que a gente diz que a gente teve muita sorte numa habilitação bem rápida, que foi, olha, eu sou péssima com datas, Luciana, mas vamos lá. A Isa tá com 10, então faz 14 anos atrás. Tá? Foi tipo 2004. O Pedrinho nasceu em 99, ele tinha 5 para 6 anos de idade, mais ou menos, que foi quando a gente teve coragem de encarar mais um filho, porque filho é uma responsa mesmo. Mas a gente habilitou, foi rápido, 6 meses. Só que aí demorou 3 anos e meio para acontecer. Então, eu, por exemplo, não vivi essa expectativa durante todo esse tempo. Eu vivi o primeiro ano, 1 ano e pouco depois, eu falei, gente, eu vou enlouquecer, é muita ansiedade. E
fui cuidar da vida, fui fazer minhas coisas, comprei inclusive uma bicicleta para fazer mountain bike, falei, deixa a vida me levar. Que ótimo! Foi total assim. E aí, um belo dia, estou em casa fazendo almoço, tipo, total, vida normal, assim, toco o telefone e era assistente social do fórum. E a gente precisou até renovar o cadastro, porque demorou bastante, então como renovamos e tal, e de repente tocou o telefone, eu fazendo almoço, e ela falou, olha, é assistente social do fórum, e aí a gente tem uma bebê e tá no perfil de vocês, então tô te ligando. E aí rolou meu Deus, né? E agora? Socorro! E aí, quando ela foi dando as descrições, não era muito bem aquilo que a gente tinha definido na ficha, que é uma ficha cruel de preencher, né? Eu, como já tinha um filho biológico, não fazia questão de fralda, não fazia questão de bebê. Eu estava esperando uma criança de 1 a 5 anos de idade, tranquila. E a Isabel apareceu com 2 meses de vida. Então foi gente super... no cadastro perfil de 1 ano a 5 meses. De 1 ano a 5 anos. E te chamaram para uma criança de 2 meses. 2 meses. Aí foi gente, como assim? Socorro, enfim, né? Aí falei, não, a gente vai aí no fórum. Espera que a gente vai. Desliguei o telefone, liguei para o meu marido que trabalha com cinema, então ele tem uma vida absolutamente maluca. Eu falei, para tudo, vamos pro fórum, né? E chegamos, conversamos com a assistente social e ela falou, olha, é uma bebê, mas ela está internada com alguns problemas respiratórios. Ela não soube dizer exatamente o que estava acontecendo, mas ela falou, quero saber se vocês querem conhecer. E a gente, sim, queremos conhecer, né? Mas assim, como a gente já tinha um filho biológico, a gente sentiu que seria uma situação, podia ser uma situação delicada. O que realmente foi, porque a gente conheceu a Isabel com 2 meses e pouquinho, e ela saiu do hospital com 3 meses e meio, quer dizer, ela ficou um tempo internada, com uma série de problemas de saúde, e para a gente foi um período bastante delicado, porque a gente não sabia nada, nem HIV tinha sido feito, quer dizer, uma incógnita. A gente começou a se relacionar com ela no hospital e a gente começou a se relacionar com os médicos e aí começou a rolar aquela coisa de conversar com o médico, falar, escuta, precisa fazer exame, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, foi muito realmente, como eles tinham avisado no fórum, foi muito distante do que a gente tinha imaginado, que ia chegar uma criança, sei lá, pronta, né? E não foi assim, a Isa estava super frágil, ela tem, né, asma, ela tinha um sopro no coração, refluxo, alergias. Então, quando a gente a conheceu, ela era muito abaixo do peso, muito pequenininha, tinha pouquíssimas reações, então ela entrou totalmente fora daquilo que a gente, sabe, ela entrou num perfil que a gente não estava imaginando que teria condições de encarar. Porque quando você tem responsabilidade, e o normal é isso, né? O trabalho de mãe, de pai é meio que isso, a gente cria uma responsabilidade que é o do quanto eu vou dar conta disso. Então foi um trabalho de 1 ano e meio, a gente indo todo dia no hospital visitar a Isabel, vendo um bebezinho ali cheio de acesso, com muita secreção, assim, não era uma imagem bonita, foi totalmente fora do padrão que a gente imaginava, isso porque todos os 4 anos a gente foi em grupo de adoção, a gente participou de reuniões, acho os grupos fundamentais, inclusive, e mesmo assim pra gente foi um choque. Então foi um mês e meio conhecendo a Isabel no hospital, indo lá e vendo como as coisas davam, até que o médico sugeriu a possibilidade dela sair. Aí foi outra luta, porque nesse momento a gente já tinha definido que ela viria para casa e a gente teve que pedir para o juiz preparar uma declaração que a gente tiraria a Isa direto do hospital para vir para casa. Foi
pega para capar, porque a gente não queria que ela voltasse para o abrigo, a gente queria que voltasse para cá. Claro. Né? E o abrigo não queria, e rolou aquele, sabe, aquele desconforto geral, mas o juiz entendeu o que a gente queria fazer e o médico falou, ó, eu só libero a criança se sair com eles para ir para casa, senão ela não sai. E aí ela saiu, a gente foi buscá-la e ela veio com 3 meses e meio. Eu não estava preparada para nada disso, Luciana, não tinha nada, não tinha berço, não tinha nada. Eu fui buscar a Isabel no hospital para trazê-la para casa e comprei o colchão na esquina. Parei na esquina de carro, a minha irmã saiu correndo. Uma loja de roupa infantil. Desce, pega um colchão, porque tinha berço, não tinha colchão. Pega o colchão, enfia no porta-mala. E aí eu entrei no hospital com a declaração do juiz. E aí arrumamos bonitinha toda para trazer para casa. Então... E a minha mãe veio dias antes do tipo, vou ajudar com uma grana, porque a gente não tinha a menor condição, assim, de nada disso. Não comprar carrinho, mamadeira, chupeta, enfim, a gente não estava preparado para nada disso. Mas, olha, foi ótimo, porque, assim, chegou, o que precisava estava aqui, e a Isabel sempre foi uma criança incrível nesse sentido, dormia a noite toda, enfim, o período de adaptação é muito mais pra gente do que pra criança. Ah, tá. Tá? Porque, assim, quando a criança é pequenininha, especialmente, né? Quando é pequenininha, ela chegou e tudo bem, tinha 1 milhão de... Ela já entra no fluxo, né? Ela não tem ainda muitas escolhas, né? Ela vai... Não tem essa emoção. E para o seu filho, Pedrinho, você lembra como foi a primeira reação dele, se ele teve muito ciúme? Então, quando me ligaram do fórum, só tava eu e ele em casa, né? Que eu tava fazendo almoço. Eu desliguei o telefone, a primeira coisa que eu fiz, né? Liguei pro Pedro, falei, vamos pro fórum. Desliguei o telefone e falei, Pedrinho, acho que chegou sua irmã. Aí ele olhou e falou, e quantos anos ela tem? Ele já tinha 9 na época. Eu falei assim, então, filha, é muito bebê, ela tem 2 meses. Ele falou, não, devolve, pega outro. Aí eu falei, nossa, que calor humano, né? Que incrível. Mas eu falei, filho, não é bem assim, você vai amar. E realmente, assim, quando ela chegou, ele foi a primeira pessoa que pegou no colo. E ela estava toda enroladinha, né? Porque ainda estava frio, era outubro. Ela estava toda enroladinha na mantinha que eu levei. E aí ele pegou no colo, ficou olhando apaixonado, se dão super bem até hoje. São grudados, tem 1 milhão de amigos. Assim, eu acho que a adaptação que leva mais tempo, na real, é a nossa. Para mim foi um período delicado, senti muita falta de suporte naquele mês, que é o mês de o que vai acontecer com ela. O fórum apertava, falava, vocês vão adotar, não vão adotar, e a gente, calma, a gente precisa saber qual é o quadro geral, porque até fibrose cística eles cogitaram, e eram coisas que a gente precisava colocar numa balança para saber como lidar, o que a gente ia precisar, plano de saúde, porque são questões práticas mesmo, né? Claro. Então, é um período bastante delicado. Eu realmente me senti mãe da Isa quando ela chegou. Primeira fralda que eu troquei, eu olhei e falei, cara, é minha filha, total, entendeu? Assim, aí já deu aquela coisa que dá no peito, que não dá muito para explicar o que é, mas assim, aí o peito abre, parece que entra um sol, você olha e fala, é meu, já era, entendeu? Mas demorou 1 mês, assim, mais de 1 mês e meio, para rolar essa conexão, porque teve todo um processo antes. Então, a chegada da Isa foi surpreendente, a gente não estava preparado, mas, assim, hoje olho para trás e faria tudo de novo, sabe? Então, isso que eu ia te perguntar, você faria alguma coisa diferente? De repente você fala, não, eu acho que eu já deixaria preparado o quartinho, ou não, você simplesmente deixaria acontecer, ou faria uma poupancinha, coisa que você, na época, não sei se não fez, por alguma situação que você estivesse vivendo, enfim. Não é o caso, então, mas isso seria um conselho que você daria para as mães que estão na fila? Se preparem financeiramente, porque vocês não sabem o que vocês podem esperar. Sim, eu acho assim,
Financeiramente, sim. A gente realmente estava despreparado. Meu marido tinha perdido o emprego há pouco tempo, então ele estava em fase de adaptação em 2 lugares diferentes sem carro. Então, tinha já do bolo, assim, foi super. Então, financeiramente, se for possível, sim, se programe, sabe? Isso eu acho super importante. Outra coisa que você falou, concordo plenamente. Apoio terapêutico é essencial, porque na hora bate no peito a responsa. E aí, assim, é um amor. As pessoas me perguntam se o filho biológico é diferente do filho adotado. Não. No que se ama, no que se doa, no que se demanda, não. Mas o filho adotado, ele, assim, na minha perspectiva, ele não tem aquela qualidade narcísica. É diferente no sentido de que você realmente ama incondicionalmente outro ser humano, ponto. Você não projeta ali nada seu, você não fica procurando o avô, a avó, o tio, aquela pessoa. Você conhece um tipo de amor totalmente destituído de projeção, pelo menos no começo. E é muito forte, é muito lindo, é muito bacana, mas suporte terapêutico ajuda horrores, porque a gente assusta. A gente assusta. Eu acho que é um amor de doação, você se doa para aquela criança. É um amor de acolhimento. Se doa para você, é uma entrega mútua, né? Então, eu acho que não tem muito, né, como você querer pensar em algo, sabe? Exatamente. Para mim foi essa diferença, eu percebi. E até na minha relação com a Isa hoje, é muito essa relação de cumplicidade, de acolhimento. Então, é sensacional, é uma experiência sensacional, tanto que ela participa de tudo, e ela sabe de tudo, e a gente conversa numa boa a respeito disso, até porque a Isa é adoção interracial também. Eu ia tocar nesse assunto. Quando você falou para ela, e como? Com que idade? Então, eu morria de medo desse momento, até os grupos de adoção me darem uma noção nesse sentido, falar, deixa que a criança vem falar. E foi. Ela chegou um dia e falou, por que eu sou marrom e você não? Quantos anos? Você lembra? Agora você me pegou, mas acho que de 3 para 4 anos de idade. Acho que idade escolar, né? Porque começa a ver... Né, na escolinha, e ela tem o Pedrinho também como referência, né? Exato. Ela olhou e falou, por que eu sou marrom e você não? Porque ela não fala que ela é negra, ela fala que ela é marrom. E aí ela falou, por que eu sou marrom e você não? Eu falei, porque você não nasceu da minha barriga. Porque o pessoal que trabalha com isso sempre diz, né? Seja objetivo, não fica criando muita história, senta, vamos fazer uma DR de mãe e filha, nada disso. Então perguntou, responde direto. E ela fez isso, por que eu sou marrom e você não? Eu falei, porque você não nasceu da minha barriga. Ok. Um tempo depois veio a segunda pergunta, porque a criança vai elaborando, né? Aí veio a segunda pergunta que se eu não nasci da sua barriga, eu nasci da barriga de quem? Eu falei, então, de uma outra pessoa que eu não conheço, mas eu sei quem é. Ok? Aí, então foi assim. Ela foi dando para mim os limites dela e quais as questões que estavam incomodando, e eu sempre respondendo objetivamente. Então, quando fechou o ciclo, ela simplesmente parou de perguntar e abraçou a causa. Então, hoje ela fala sobre adoção. Quando eu contei, inclusive, que eu ia estar aqui hoje, ela falou, eu acho ótimo ajudar outras pessoas a fazer isso. Porque é amor do mesmo jeito, mãe. Eu falei, exatamente, a ideia é essa, a gente ajudar as pessoas a lidarem com isso, porque na realidade, na escola, as crianças fazem perguntas muito tabus para ela, né? Tipo, nossa, você foi adotada? Então você é órfã. E ela fala, não, eu não sou órfã. Eu fui adotada, mas eu não sou órfã. O pensamento da grande maioria das pessoas, né? É tabu, é muito tabu, né? Aquela coisa da novela, né? Aquelas novelas do SBT, a criança órfã. Né? Esse padrão que se dissemina por aí. As pessoas veem na televisão um conto, uma história, um filme e acham que é aquilo que acontece na realidade. Muitas vezes não é, né?
Não é, exatamente. O que se pinta muito na mídia, cinema, TV e tal, é uma realidade que não, olha, muito poucas vezes se dá de fato. A vida real o filho adotivo é igual ao filho biológico, ele demanda a mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo amor, isso não tem jeito, a gente sente igual. Aí que eu te falei, a diferença é a questão narcísica, porque a gente não projeta nada na criança. Então é muito legal, porque é um outro ser humano que você ama loucamente, mas você não precisa comparar com ninguém. Ele é ele, né? Então é um processo muito rico, mas muito diferente daquele quadro, daquele cenário que se tem no imaginário. Eu acho que talvez demore um tempo para as pessoas compreenderem que é maternidade do mesmo jeito, né? Sim. Olha, Kelma, nosso tempo, ainda temos alguns minutinhos, mas eu quero que você fale de você também. A Chiara fez uma pergunta que eu achei importante, foi agora no finalzinho. Você acha importante contratar um profissional para falar para a criança que ela é adotada? Ou não? Você acha que isso é o dia a dia que constrói, são as relações, é como você lida com a verdade com o seu filho e com a sua filha, né? Então, você encontra nela também uma forma de dizer essa verdade que não é tão simples de ser dita, né? Mas eu acho que tem formas e formas, né? Eu nunca pensei a respeito, por exemplo, contratar alguém para falar, né? Pode ser uma coisa, de repente, para se considerar, não sei. Eu, pessoalmente, acho que é uma questão, como eu te falei, é mais difícil para a gente do que para a criança. Sim, sabe? Eu realmente a gente tem essa missão, né? A gente precisa de terapia, não a criança. Não nesse momento, porque, gente, num dado momento o filho vai precisar de terapia. O meu filho biológico dá mais trabalho que a minha filha adotiva, tá? Ele já foi pra terapia 3 vezes. Então, ele já é adolescente também, né? É outro lugar, né? Tá com 19 e tá fazendo terapia. Ela nunca fez. Tá com 10 e nunca fez. Então, assim, filho é isso aí. Cada um tem a sua história. Não é porque foi adotado ou não que vai dar mais trabalho ou não. Isso é, assim, o filho dá trabalho porque ele é um ser humano, é diferente de você. E ele tem a história dele aí para contar. Então, eu necessariamente não chamaria alguém para contar isso. Mas eu buscaria trabalhar isso comigo primeiro, para então isso eu conseguir passar de uma maneira que não vire um problema para a criança. Porque não é um problema. A gente faz virar um problema, né? Todas as vezes que a Isabel tocou nesse assunto comigo, nunca me magoou. Eu sempre achei que ia me magoar horrores. Nunca me magoou. A única vez que me deu um aperto no peito foi porque ela perguntou por que a pessoa que me teve não ficou comigo. E aí rolou agora eu fiquei chateada, assim. Mas eu respirei fundo e falei o que eu realmente acho. Eu falei, olha, filha, para você ter um filho e você disponibilizar esse filho para ser criado por outra pessoa, não me parece ódio, não me parece incompetência. Na real, me parece um tipo de amor diferente, onde ela percebe que tem uma limitação e ela está querendo que você tenha, por exemplo, uma felicidade que de repente ela não teve condição de ter. E ok, também, entendeu? Foi uma conversa rápida e tudo bem, entendi. Então, eu acho que o problema é muito mais com a gente, porque a gente tem uma complexidade, a gente constrói umas narrativas na cabeça que depois a gente precisa rever. Mas eu não contrataria alguém para contar isso para ela, não. Eu prefiro encarar. Mas sim, faço terapia, faço análise. Linda e firme, né? Bom, Kelma, eu quero muito te agradecer. Nosso tempo está esgotando, não sei quanto tempo mais a gente tem. Eu tenho alguns informes para dar. Mas eu quero muito que você fale da sua página, da sua história. Conta pra gente um pouco de você. Tá, então, eu trabalho com tarô há mais de 20 anos, né? Então, eu tenho o meu site com o trabalho do tarô, que eu dou aula e faço consultas. É o www.kelmamaziero.com, sem o BR. É o mesmo nome do perfil. Oi? É isso, kelmamaziero.com, o mesmo nome do perfil. Isso. E assim, sobre adoção, desde que eu ouvi a Fernanda falar, eu pensei, putz, eu fui na mesma linha. Desde que a Isabel chegou, eu criei um blog de adoção
voluntário para falar sobre a vida do pós-adotivo, porque pouco se fala, né? Tem muito tabu de falar que adotou em público. Então eu fiz a adoção do lado de cá .wordpress.com, que é como é depois que você adota. Adoro falar sobre isso. Ela também curte. A gente percebe que é importante para ela dar uma dignidade para o passado dela, entendeu? Ter valor, dar importância e respeito para o que ela viveu. E a gente faz isso com o maior amor aqui. Então, tem o blog de adoção e o meu trabalho, que é a minha vida profissional, é com o tarô mesmo. Uau, sensacional. Mais uma vez, muito obrigada, viu? A você, que é uma Fernanda. Muito obrigada a vocês que participaram hoje. E eu gostaria de convidar vocês para a live da próxima semana, que vai acontecer na segunda-feira, dia 14. É uma live que vai falar também sobre pós-adoção, mas das alegrias e das dificuldades. A nossa convidada será a Anne Baccarat, que é a mãe fotografando. Então, não percam, divulguem, daqui a pouco eu vou soltar o flyer, então participem da próxima live. E às quartas-feiras, começando por amanhã, nós vamos fazer também às 20 horas, sempre horário de Brasília, o Papo de Comarcas. Não, Papo de Comarcas. É um trocadilho, onde a gente vai se apresentar, falar um pouco da sua comarca, como é que é a sua experiência na sua comarca, para dar entrada no processo e como que ele caminha. É uma comarca mais lenta? É uma comarca mais ágil? É uma comarca que realmente funciona, ao meu ver. Eu consigo dialogar com o juiz, como que é? E dentre algumas pesquisas que eu andei fazendo, eu percebi que tem muitas comarcas que têm adoção consensual, adoção direcionada, tem a tal da buscativa e outras coisitas mais. Então é um papo muito interessante para a gente ter aqui. A princípio vai começar nessa quarta-feira, não sei se acontecerão de 15 em 15 dias, mas eu acho importante a gente ter uma regularidade para conversar sobre as comarcas. Aí cada um vai falar da sua. Vai ser mais ou menos assim. Nosso olhar a partir dessa semana. Então, lembrando que a gente tem outras lives agora no mês de janeiro, além da live da Anne, que é Alegrias e Dificuldades após a adoção, nós teremos também uma sobre constelação familiar após a adoção. Teremos também uma médica, uma doutora, uma pediatra imunologista, que vai falar das doenças tratáveis, não tratáveis, leves e graves, e seus desdobramentos. Teremos também experiências de aproximação. E teremos também dicas da Isa Amorim, falando das férias dela, falando o que vocês podem fazer com os pequenos de vocês. Quem já tiver com o pequeno em casa, nessas férias, o que eu posso fazer? A Isa vai dar a dica para vocês. É isso, gente. Muito legal, muito legal. Eu agradeço super pelo convite, Luciana. Achei excelente a iniciativa. Eu realmente acredito que abrindo mais o jogo, sem dúvida, os tabus eles vão se desconstruindo e a gente consegue construir uma nova história, sabe? É a ideia, o intuito é esse, é a gente começar a fazer um trabalho de formiguinha, sabe? Conversa aqui, conversa ali, convida alguém que não tem uma pretensão efetiva para participar junto dessa ideia, dessa discussão, porque às vezes abre um outro canal dentro da vida dessa pessoa que ela nem conhecia. E que ela fala, exatamente. Se não fosse você me apresentar esse lugar, eu não sabia que ele existia para mim. Exatamente. Uma coisa que, realmente, quando eu ouço adoção, um chamado, realmente é o que acontece. A adoção, ela pode ser um chamado, interno ou externo. Exatamente. Muito obrigada pelo espaço. Eu sigo sempre à disposição. Quando dá, escrevo a respeito, porque realmente é um caminho para a vida toda, mas para quem está nessa, é um caminho, eu acho, irrevogável e inesquecível. Acho sensacional. Melhor experiência. E sabe o que eu lembrei? De uma história muito interessante. Uma moça que ela começou o processo dela de adoção aqui no Brasil, em São Paulo, terminou ele lá na Costa Rica. Adotou um casal de gêmeos.
Olha só. A história dela. Ela também vai estar aqui para contar essa história pra gente. Aguardem. Ai, que ótimo. Não, tem muita gente que quer falar. Inclusive, eu deixo aberto para vocês, gente. Quem tiver uma história, querer compartilhar, o canal da Adoção está super aberto para ouvir vocês. Então, mandem um direct. Olha, eu queria falar dessa minha experiência, desse meu momento. E a gente abre um dia com um horário agendado para que vocês possam falar esse público que segue a gente. Perfeito. Como é que tá rendendo? Não é? Eu aqui preocupada com o tempo. Tá super rendendo. Tá ótimo. Maravilha, então, gente. É isso aí, gente. Querendo consulta. Eu recomendo consulta, recomendo curso, recomendo o crochê da Laura, recomendo as fotos da Anne, mãe fotografando. Tem mais? Tem alguma coisa para recomendar aí? Vamos trocar, né, gente? Aproveitar que tem tempo e fazer o jabá. Ou melhor, o merchan. Quem mais? Quem mais? Bom, aqui a gente já respondeu, gente. Obrigadão de coração. Divulguem o canal da Adoção para todo mundo, para a gente começar a dialogar com mais pessoas, porque isso é a nossa função. É falar mesmo. É fazer mesmo esse bate-boca, bate-bola, bate-papo, para a gente começar a falar mesmo uma língua que um dia, quem sabe, né, todo mundo possa olhar para a adoção como só um veículo mesmo de verdade, de amor incondicional, que é o que realmente é, na minha opinião. Porque é mesmo. É isso aí. Bom, gente. Beijo, gente. Obrigada, boa noite para vocês. Boa noite, Ana. Valeu mais uma vez. Seguimos conectados.